Meus amigos, vamos dar início ao nosso estudo. E é um estudo, nessa noite, que consideramos os mais importantes. Pedimos mesmo a especial atenção dos amigos pelo tema que vamos abordar. Ele nos traz esclarecimentos e nos tira as dúvidas sobre pontos obscuros de difícil análise, porque falta o conhecimento dessa base. Não faz muito tempo, eu liguei a televisão e passava um filme, uma ficção científica, colorido muito bonito, efeitos especiais, precisos, que davam a impressão de fatos reais. Mas a história era uma história de ficção em que duas galáxias no universo, vizinhas, esse tipo briga de vizinho, né? E uma das galáxias era habitada pela espécie humana e a outra era habitada por insetos. Mas eram uns insetos muito inteligentes, eles construíram toda uma civilização, fabricavam naves, armamentos, alguns assim muito simpáticos, outros temperamentais. Então, o autor do filme criou um cenário muito interessante. Então, as naves dos insetos voavam até a periferia da galáxia do lado e lançava uns tiros de metralhador, umas bombas. E aí os espécimes humanos faziam a mesma coisa. Iam até a periferia da outra galáxia, a galáxia dos insetos, fazia a mesma coisa, e eles conseguiram invadir um planeta e criar uma base. E os insetos ficaram ofendidíssimos porque os humanos tinham invadido o espaço deles. Meus amigos, do ponto de vista astronômico, é uma fantasia impossível, porque ninguém viaja de uma galáxia até a outra com uma nave. Você precisaria, voando a velocidade da luz, de 1 milhão de anos para sair de uma galáxia a outra. Isso representaria 20 mil gerações para você ir, e tinha que voltar, né? Outras 20 mil, 40 mil gerações para ir e voltar. É uma ideia bastante furada, mas como ficção, isso aqui me chamou a atenção para ilustrar o nosso ponto de hoje. O que é aquilo na ideia do produtor cinematográfico, senão o universo sem Deus? O que é o universo sem Deus? É isso aí. Seria isso. As naves combatendo uma com as outras. Vejam só, amigos. Nós vemos o espaço sideral mesmo através de possantes telescópios, instrumentos ópticos. Assim, o que parece o universo para nós, espíritos encarnados? Parece assim, uns espaços ociosos, gigantescos, colossais, aqui e ali um mundo, uma estrela, um planeta, um cometa, uma poeira cósmica, um asteroide, mas aqueles espaços ociosos gigantescos. E aí nós cometemos um grave equívoco. É porque os nossos sentidos humanos, eles são intencionalmente feitos para reduzir drasticamente as nossas percepções espirituais. Então, nós vimos para a Terra para a execução de certas tarefas. Por exemplo,
dividir um leito com o inimigo da encarnação passada. Que chato, né? Podia ser um amigo, né? Mas esse tempo de convivermos sob o mesmo teto, com os nossos grandes amores, vai chegar, mas não chegou ainda. Nós somos espíritos a caminhos da luz, mas não chegamos lá ainda. Então, meus amigos, o universo é visto pelo nosso único sentido, que é a visão. E a nossa visão vai do vermelho ao violeta, do infravermelho para baixo ou do ultravioleta para cima. Nós não enxergamos essas cores, mas elas existem. Então é necessário abafar os nossos potenciais espirituais para executarmos certas tarefas nos mundos físicos. Então, é por isso que examinar o universo com a nossa visão tão limitada é uma análise bastante sofrível. E nós estamos seguramente informados, para passar para os amigos, de que, como dizem os nossos mentores espirituais, não existe 1 milímetro cúbico no cosmos inútil. Essas vastidões vazias só existem na nossa visão. Porque miríades de matérias, como consta no Livro dos Espíritos, são outras organizações da matéria, outras expressões que os nossos sentidos humanos não percebem. Então não há quaisquer vazios no cosmos. O cosmos é rico de ocupações úteis para os progressos dos filhos de Deus. Vejam só, amigos. Aquele filme apresenta o universo sem Deus, o caos. Mas se nós, ou melhor dizendo, se os grandes espíritos tirassem férias, fossem se dedicar às guerras intergalácticas, como apresenta o filme, o que aconteceria? Um Armagedon cósmico. O universo entraria no caos e desapareceria. Meus amigos, todos nós marchamos em direção à vida cósmica. Nós somos ainda domiciliados nos mundos físicos pelo nosso atraso espiritual. Agora, como nós definiríamos o universo? Nós vamos para lá, todos nós, sem exceção. Até os grandes perturbadores da ordem social conhecerão a vida celeste, inevitavelmente, porque é um progresso. Deus tem as suas pedagogias para fazer dos seus filhos grandes espíritos, e isso vai acontecer fatalmente. Numa figuração simplista, eu diria que o universo, o cosmos, é assim como um condomínio de altíssimo padrão. Você constrói um condomínio de altíssimo padrão, casas belíssimas, aqueles gramados verdes, tufos de vegetação, jardins floridos. E quem você colocaria? O pessoal do lixo? Os vândalos? Os pichadores? O que aconteceria? Em questão de pouco tempo, aquele condomínio viraria o caos. É um filme apresentado por Hollywood, lá pelos lados de Beverly Hills, onde vocês têm suas casas de veraneio, não é isso? Então, meus amigos, o cosmos é um condomínio de altíssimo padrão para o qual nós marchamos, todos sem exceção. E na vida cósmica, nós desfrutaremos de alegrias e felicidades hoje inimagináveis com os nossos amores, com aqueles grandes amores que nós carregamos de um passado remoto e que seguem conosco. Mas precisamos antes nos educar, precisamos antes nos livrar dos mundos físicos. Esses padrões elevadíssimos nos aguardam fatalmente. Vejam só, amigos, os mundos físicos
nós poderíamos, se não abusamos do vernáculo, dizer que eles são um berçário de almas. Eles são como uma estufa, onde o Criador coloca as suas criaturas recém-plasmadas pela inteligência universal. Se alguém quiser estudar o assunto com mais profundidade, eu recomendo o livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, por esse admirável companheiro espírita, Emmanuel, que foi na antiga Palestina o senador Públio Lentulus ao tempo de Jesus, que orientou toda a obra do Chico Xavier. Então, no livro Emmanuel, ele fala sobre um tema parecido com o que abordamos nessa noite. Ele explora o assunto de uma forma mais completa. Então, meus amigos, o que éramos no começo? Nós éramos seres unicelulares, nós éramos a ameba primitiva, nós éramos as algas primitivas, unicelulares, simplistas, e fomos lançados pelo Criador na corrente do progresso, e fomos, por osmose, absorvendo outras moléculas, crescendo o nosso corpo espiritual para novas dimensões. E vejam só, amigos, cada etapa, cada trecho, cada período desta evolução, nós fomos desenvolvendo certos atributos, certos potenciais necessários, porque a natureza não dá saltos, e tudo é conquistado por esforço. Então nós nos debatemos na vida para desenvolver o nosso espírito, desde as eras primitivas até as condições mais elevadas, quando chegamos aos vertebrados, aos mamíferos, e nos avizinhamos dos animais superiores, que são o elefante, o cavalo, o gato, o cachorro. Observem que esses animais superiores, eles já apresentam personalidade. Antes, eles eram apenas individualidades no meio coletivo, mas com as conquistas dos potenciais desenvolvidos, eles conquistaram personalidade. É por isso que você examinar o seu cachorrinho, você já viu o cachorro afetivo, o cachorro preguiçoso, o cachorro valente, o cachorro medroso, e principalmente o chimpanzé. O chimpanzé, eu assisti na televisão um estudo de naturalistas, uma jaula que só tinha água, ração, e eles prenderam um tubo de vidro numa das grades da jaula. Então o cientista dá ao chimpanzé um amendoim, que é aquela casquinha que tem 3 carocinhos dentro. O chimpanzé come, achou, gostou e estendeu a mão. Aí o cientista coloca no tubo de vidro outra caixinha de amendoim, que ela cai lá no fundo. Aí o chimpanzé tenta pegar, não consegue, olha, mexe. Era um tubo estreito que você não consegue pegar lá no fundo. O que nós, que já somos inteligência, já conquistamos a razão, o que nós faríamos? Sabe o que o chimpanzé fez? Ele foi no bebedor de água, encheu a boca de água, foi lá no tubo de vidro, espirrou a água dentro do tubo. O tubo encheu de água, o amendoim flutuou, ele pegou e comeu. Era o que nós faríamos, né? Chimpanzézinho danado esse, nada de inteligente, despertinho. Então, meus amigos, nós dizemos os irracionais. Nos irracionais ainda não existe a ideia de Deus. O sentimento de religiosidade está previsto pelo Criador para a era da razão. Então, quando atingimos os animais superiores, migramos para o rei nominal, como um bruto, e
dizemos que a razão desperta no homem. Vejam só, a razão que é a causa do nosso sentimento de religiosidade, porque Deus deixou impresso em cada um dos seus filhos no universo um selo de que Ele, Deus, existe. Uma das provas da existência de Deus. Meus amigos, façamos uma viagem àquele passado, distante, remotíssimo, aqueles silvícolas da Guiné-Bissau, os totens dos aborígenes. O que é isso, não? Expressão de religiosidade de acordo com o desenvolvimento intelectual daqueles silvícolas remotos. Então, o sentimento, a ideia de Deus existe desde que o homem despertou para a racionalidade. Mas a razão, meus amigos, ela não é como uma luz que você acende num quarto escuro. Não é assim. Você entra num quarto escuro, acende o interruptor, clareia tudo. A razão se desenvolve gota a gota. Então, aqueles seres primitivíssimos tinham um bruxolear de inteligência, de razão, de pensamento, de lógica, que veio se desenvolvendo nas eras. Nós cometemos um grave equívoco quando chamamos de ídolo, ou ídolos, que é o nosso tema de hoje. Nosso tema hoje é a idolatria, e é um tema palpitante para o nosso entendimento. Vejam só, amigos, nós temos o mau hábito de dizer que aqueles povos da antiguidade, que éramos nós mesmos, até parece que eram outras pessoas. Não, era a nossa expressão evolutiva em eras remotas, em séculos distantes, em milênios passados. Então nós dizemos que eles faziam seus ídolos. Opa! E há até quem condene esse tipo de prática como idolatria. Absolutamente. Deus recebia todo o amor, aquelas expressões de fé, as orações, as práticas, as devoções daqueles povos. Não é porque eles colocavam 3 pedras, uma em cima da outra, e diziam, aqui está Deus. Eu pergunto a você, meu amigo, que é um cidadão moderníssimo, que pesquisa os anais da ciência, que fala muitas línguas, que é um doutor muito culto, qual é a exata imagem de Deus? Você saberia fazer? Então eu acho que aqueles povos primitivos foram até honestos. Ele fazia um totem, é porque ele achava que aquilo era Deus. E eu faço uma pergunta: e Deus, Pai, Criador, amor infinito, fonte geradora de toda a vida universal, iria ficar zangado com aquele seu filho porque fez uma representação do Criador a seu modo, segundo a sua inteligência? Meus amigos, o totem do aborígene, eu não vejo nenhuma diferença para Notre-Dame de Paris. Visitei aquela catedral, um luxo extravagante, imensa, preciosismos de arte antiga e moderna. Não vejo diferença daquelas pedras que arrumava o silvícola da Guiné-Bissau e que dizia que era Deus. Vocês devem ter passeado pela ilha de Páscoa, na costa do Chile, aquelas grandes estátuas de pedra. Até hoje ninguém sabe dizer como aqueles silvícolas fizeram aquilo, mas era Deus para eles. Eu falo especialmente para as mães aqui presentes. Quando o seu filho era pequenininho, ele chegou da escola um dia, nas vésperas do dia da mãe,
com uma cartolina que a professora sujou de cola, botou a mãozinha dele assim, e botou uma porção de grãozinho de arroz. Qual é o pai que não passou por isso? Esqueceu. Mãe, te amo. Aí a mãe fica, ah, meu filho, meu amor, minha vida, minha casca de ferida. Então, meus amigos, mesma coisa é o Criador, mesma coisa é Deus. Iria rejeitar as expressões de religiosidade daqueles povos, porque eles não sabiam fazer uma Notre Dame de Paris, com a nossa Catedral da Sé. Meus amigos, os povos começaram, pelo sentimento de religiosidade, a desenvolver a crença em Deus. Mas, retroagindo ao começo dos nossos comentários, em cada era do nosso desenvolvimento animal, nós fomos conquistando valores. Mas quando nós chegamos à idade da razão, e amadureceu a razão, era necessário um código de orientação para os homens, para os habitantes do mundo físico, que é a Terra, e outros similares na vida cósmica. Então vejam só, amigos, esta foi a missão de Jesus. Abrindo um parênteses só para ilustrar e fixar bem as nossas ideias. Todo jovem, quando faz 18 anos, masculino e feminino, quer tirar carteira de motorista para dirigir carro. O que é que você tem que fazer? Estudar o Código Nacional de Trânsito e fazer um exame para que você possa receber sua carteira nacional de habilitação. Meus amigos, este é o ponto-chave. É como dizem os mestres da língua, é o tópico frasal dos nossos comentários da noite. O Evangelho de Jesus, amigos, é, entre aspas, o Código Nacional de Trânsito, ou melhor dizendo, o Código de Boas Maneiras, é o Vadimeco, é o manual de instruções da vida cósmica. E se nós passarmos nesse exame, nós receberemos o nosso brevet, a nossa carteira nacional de habilitação, o nosso green card, você dê o nome que você quiser, para que você possa migrar dos mundos físicos para a vida cósmica, para começar a receber responsabilidades, não mais de mundos planetários, mas da vida universal. E aí nós vamos estudar ciências superiores que a nossa mente hoje não pode conceber, para começarmos a desempenhar tarefas na vida universal. Mas para lá não iremos antes do selo do Cristo, liberando-nos para a vida cósmica. Porque na vida cósmica, meus amigos, não haverá mais nem noite, nem dia, nem doença, nem saudade, nem remorso, nem dor, nem abandono. Nós viveremos naquele condomínio belíssimo que é a vida cósmica, com os nossos amores. É o amor sem a Deus, sem morte, sem saudade. Que no momento que eu sentir saudade do meu amor, é só pensar nele, ele está ao meu lado. Porque adquiriremos poderes inimagináveis para o cidadão terrestre. Mas nós temos que fazer o nosso curso nos mundos físicos para nos liberarmos para a vida cósmica. E, meus amigos, ninguém vai voar com asas alheias. Não há fantasia, não há subterfúgio que permitirá isso. Essa é uma escola na qual não se tira a cola e cujos mestres
são inconfundíveis. Jesus, meus amigos, nos trouxe esse manual de libertação. Vejam que a cada instante, na obra do Mestre, ele nos chama a atenção. Diz ele: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? Dos mundos físicos. Mas nós não conheceremos a verdade se não estudarmos os textos do Evangelho. Jesus dizia: o Filho de Deus não tem uma pedra para reclinar a cabeça. Vejam, meus amigos, dizia ele: vedes esses grandes templos? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E tempos virão em que Deus não mais será adorado em templos de pedra feitos pela mão do homem, mas sim em espírito e verdade. Meus amigos, mais alguma dúvida? Então, o que os homens fizeram do Evangelho do Senhor, da mensagem do Cristo? Eu peço assim, mil desculpas aos amigos pelos nossos comentários, que não tem nenhum intuito agressivo, nem de espírito crítico. Nós estamos fazendo um estudo do que é a idolatria. O que aconteceu com a mensagem de Jesus? Vejam, naquelas eras remotas dos tempos de animalidade, como haveriam de ser os filhos de Deus, se não brutalmente agressivos? Ou vocês acreditam em leão vegetariano? Vocês pensaram em leão comendo morangos? Os espíritos, quando presas, eram sagazes, quando predadores eram astutos, e isso desenvolvia inteligência. Mas esses espíritos chegaram à expressão nominal, despertaram para a vida humana, trazendo como bagagem todas aquelas expressões de animalidade. Examinemos todos nós, assim, com bastante naturalidade, com bastante honestidade. Ainda somos uns animais um pouquinho melhorados. Nós já abandonamos alguns hábitos perniciosos da animalidade, mas ainda carregamos uma bagagem. E eu volto a Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a missão do Cristo é aquela de nos orientar, nos esclarecer, nos espiritualizar, para vencer os resquícios de animalidade que ainda habitam o nosso espírito, para que possamos deixar os mundos físicos, nos mudarmos das periferias das grandes metrópoles para os condomínios de alto luxo que é a vida universal. Meus amigos, Deus tem muito perdão, tem tudo para nos dar, e nos dá na medida do aproveitamento, sem nos dar riscos. Vocês já viram como a gente sonharia de ter milhões? O que faríamos com milhões? Provavelmente aplicaríamos mal, em nosso prejuízo, no prejuízo do nosso progresso espiritual. Mas o que foi que os homens fizeram com os ensinamentos de Jesus? Primeiramente, intitularam Jesus de Salvador. Isto é idolatria. Salvador sem idolatria. Jesus não é aquele Cristo estático, salvador de almas. Ô meu amigo, você aí, passa aqui para a direita. Você não foi com a sua cara, passa aqui para a esquerda. Seu salvador de almas, que fica mandando um para lá, outro para cá. Esses aqui da esquerda pode amassar e jogar no lixo. Ah, mas tem gente boa.
faz pneu radial que é de boa qualidade. Então, meus amigos, será essa a intenção do Cristo? Jesus foi muito realista, muito contundente. Raça de víboras, até quando vos suportarei? Então Jesus foi muito incisivo nas suas alegativas. Então, se Jesus quisesse ser adorado, aplaudido, venerado, ele teria dito isso com muita clareza, mas foi exatamente o que ele não fez, muito contrário, ele condenou tudo isso. Então, meus amigos, louvaminhas, louvores, bajulações, idolatrias do Cristo, isto é inútil, isto não serve para nada. Construir faustosos templos e dedicar ao Cristo, Jesus não tinha uma pedra para reclinar na cabeça. Ele conviveu com os sofredores. O grande altar, o grande templo de Jesus foi o coração dos que sofriam. Meus amigos, vimos na nossa tela mental aqueles grupos de leprosos que na calada da noite, porque era proibido, eles vinham ter com o mestre. E Jesus os limpava com o toque das mãos. E eles saravam. Meus amigos, que emoção! Porque a lepra mata devagar e suplicia superlativamente a alma humana. E Jesus limpava aqueles homens e mulheres que saíam sorridentes, cantando. E o que acontecia? Nada. Eles iam voltar a gozar a vida. Então, meus amigos, é por isso que os bons espíritos usam uma expressão que a gente nunca esquece: a dor, a nossa irmã, porque é ela que nos coloca em disciplina, porque nós temos um objetivo, que é nos desvencilharmos dos mundos físicos. Os espíritos presos dos mundos físicos, eles são no mundo espiritual chamados de espíritos pés de chumbo. É uma expressão chula, uma jocosidade muito usada nos meios espirituais de baixo nível, mas diz uma grande verdade. Nós não deixaremos a terra, meus amigos, enquanto não nos limparmos espiritualmente, enquanto não transformarmos a nossa alma. E veja, amigos, nós só faremos isso se nós estudarmos o Evangelho. E é por isso que nós nos tocamos profundamente com a doutrina espírita, porque ela é a fé raciocinada. Não é aquela fé cega que estimula a idolatria, o fanatismo, o terrorismo religioso. Nós vemos, por que razão, um moço, eu vi no outro dia, aliás, todos viram na televisão, um jovem formado em engenharia mecânica na Inglaterra, inglês fluente, filho de um homem rico, governante de um país, põe explosivos plásticos na cueca para explodir o avião. Meu pai do céu! Ah não, ele é um burro, um ignorante, um estúpido. Não, é um moço formado na Inglaterra, engenharia mecânica. Por quê? Há duas razões para isso, amigos. O sentimento de religiosidade, ele surge na alma humana quando chegamos à idade da razão, do reino nominal. Mas alguns demoram muito a acender aquela luz, que é a luz da razão no quarto escuro. E chegam a muitos séculos, milênios depois, é a chamada ociosidade mental. Mas Deus dá liberdade aos seus filhos para conduzir a sua vida como quiserem. E outros pela má vontade. Outros porque
armazenaram no seu espírito aquela agressividade da animalidade e se recusam a se liberar dela. Então nós vemos inteligências medíocres, jovens, que põem um casaco cheio de bombas dentro e que se deixam conduzir por espíritos perversos, que preferem a negatividade, o ódio, a petulância, os resquícios da animalidade, em lugar de desenvolver a sua expressão de religiosidade. Então mandam os jovens para os mercados públicos. Eles ficam, meu Deus do céu, como pode? Então, meus queridos amigos, nenhum me mostre no Evangelho de Jesus. Quando Jesus nos diz para paramentos de luxo, solenidades suntuosas, louvores, mostre onde está escrito isso no Evangelho. Se Jesus quisesse isso, nada teria ensinado, mas Jesus só fez ensinar o tempo todo as regras para recebermos a nossa libertação dos mundos físicos. Jesus foi o mestre por excelência. Em nenhum momento ele pediu louvores, aplausos, porque se fosse isso que ele queria, teria dito muito claramente: eu não preciso ensinar nada, vocês só devem me aplaudir. Não foi isso que Jesus fez. Ele ensinou os meios da nossa libertação dos mundos físicos. E, meus queridos amigos, aprendamos com o Mestre. É o único Mestre. Vós não queirais ser chamados mestres. Eu sou vosso único Mestre. Aprendamos com Jesus para que possamos ser libertados dos mundos físicos e integrarmos as coletividades cósmicas. A vida universal aguarda todos nós, sem exceção. Jesus tem pressa para que sejamos felizes, para que tuamos com o Mestre. E que nessa noite, meus amigos, Ele nos cubra de bênçãos, nos dê sua paz e nos estimule